O nosso belíssimo Norte é muito rico em vestígios arqueológicos, muitos deles temos-lhe mostrado aqui no nosso programa. Vamos falar de mais um. Isto porquê? Porque a Diana Baltazar descobriu em Sabrosa um castro lindíssimo, cheio de história. Digo, ou relembro aos nossos telespectadores que os castros são os nomes que são dados a antigos povoados e que agora vamos conhecer através da Diana. Classificada como imóvel de interesse público, estamos aqui bem no centro do Castro de Sabrosa e aqui tudo indica que terá sido não construído, mas ocupado no início da Idade do Ferro e terminou na época medieval. Portanto, história aqui é o que não falta e que nós temos o Gerardo que vai nos explicar isto tudo. Portanto, há aqui umas características fundamentais neste castro, mas primeiro, Gerardo, quando é que isto foi construído então, este castro? O que é um castro? Portanto, trata-se de uma, vamos imaginar que estamos por volta de 700 anos antes de Cristo, 700, 800. Aqui nesta região o Império Romano ainda não tinha chegado, mas já havia cá pessoas e essas pessoas organizavam-se em pequenas aldeias. Só que tendo em conta a situação crítica da altura, os recursos e a luta pelos recursos, essas aldeias tinham que ser protegidas. E eram protegidas como? Na maior parte dos casos eram construídos à volta dessas aldeias, eram construídas pequenas e grandes muralhas, depende da importância da estrutura. Ao longo de, neste caso aqui neste castro, temos porventura duas muralhas exteriores e uma acrópole. Portanto, basicamente eram aldeias à volta delas, protegidas e amuralhadas. Portanto, nós aqui podemos dizer que neste local estamos no centro da aldeia? Exatamente, isto aqui, a terminologia designa isto como se fosse uma pequena acrópole, ou seja, era o ponto mais importante da aldeia, era onde provavelmente viveriam os chefes. Tinha que haver já nesta altura haveria uma hierarquia social, para poderem construir este tipo de estruturas era necessário haver uma certa organização e era necessário haver alguém que comandasse. É? Exato, desde sempre houve assim essa hierarquia, não é? Sim, no caso da Idade do Bronze, da Idade do Ferro. Portanto, aqui estaríamos então na parte mais importante. Sim, aqui, esta zona aqui seria a parte mais importante, aqui dentro desta primeira cerca, primeira muralha. São duas muralhas, é isso? Neste caso aqui são três muralhas, só que uma faz parte da acrópole. Ou seja, há duas muralhas exteriores. Portanto, exato, uma delas é, vamos dizer assim, natural, não é? E o resto já é mais para defesa, é isso? Exatamente. E, portanto, ele terá sido abandonado na época medieval, é isso? Ele foi ocupado durante a época romana, com a conquista, portanto, com as explorações do Império Romano, devido sobretudo à mineração nesta zona de Valpaços, portanto, todo o norte de Portugal foi intensamente ocupado à época romana e os romanos chegaram cá, encontraram estas estruturas com as pessoas a viverem aqui, a terem os seus rituais e deram duas oportunidades, ou se aculturavam ou acabava, portanto, o sistema que cá existiria. Depois isto foi porventura ocupado à época romana, temos indícios aqui de tégulas, materiais de construção, moedas romanas, temos até inclusivamente uma ara romana e alguns materiais que indicam a presença da época romana. Depois, em época medieval, também foi ocupado. E portanto, que indícios é que temos da época medieval? Isso foi tudo encontrado aqui neste local, não é? Da época medieval temos poucos indícios, sobretudo a nível estrutural e a nível de algumas cerâmicas. Temos uma possível forja, que poderá ter tido alguma continuidade. Estamos a falar da época medieval, estamos a falar até ao século X, século XI, por aí. Muito bem, então e que importância é que tinha este castro? Porque há bocadinho estava-nos a dizer que lá está, existem mais dois, não é? Mas este é o mais conservado. Exatamente, este castro, aqui no concelho existem vários castros, pelo menos mais dois a sul e mais um a norte que devido à intensa atividade das pedreiras, sobretudo a norte do concelho, está bastante danificado. No entanto, este é o que está melhor conservado porque também teve, nos anos 60, teve aqui um cuidado, pessoas aqui da terra e algumas pessoas de fora que reconstruíram
reconstruíram à maneira dos anos 60 partes das estruturas deste castro. E, portanto, lá está, nós aqui estamos a passar então na primeira muralha, podemos assim dizer, não é? Sim, esta é a primeira muralha que contorna a Acrópole. Qual é a dimensão dela? Nós conseguimos ter... Portanto, aqui não, conseguimos ver que realmente teve aqui uma certa importância, não é? Mas ela é muito grande no seu total? Sim, sim. Portanto, a última cerca, a última muralha, tem perto de 15 mil metros quadrados. Portanto, vai de sul, vai de sul para norte, e engloba uma área de 15 mil metros quadrados, cerca de 500 metros de perímetro. A segunda muralha já anda por volta dos 8 mil metros quadrados e esta aqui tem perto de 300 metros quadrados. Portanto, é mais pequena, mas é uma área bastante... Gerardo, explica-me aqui uma coisa. Porquê é habitual num castro haver mais do que uma muralha? Porquê haver muralha? Porque eles têm a estratégia de construir sempre as suas aldeias numa altura bem elevada, não é? Portanto, Sim. há aqui algum motivo em específico por haver duas muralhas? Alguns castros, portanto, isto depende da estruturação do outeiro, do cabeço. Se tem zonas mais ou menos acessíveis. Quanto mais acessíveis são as zonas, mais necessidade há de criar mais interfaces defensivas, ou seja, mais muralhas. E dependendo do tipo de configuração do próprio outeiro. Porque há outeiros completamente circulares, há outeiros alongados, há outeiros em forma de ovo, não é? E conforme a configuração, conforme a tradição arquitetónica e também conforme, digamos, a cultura do próprio grupo. Qual seria a cultura aqui? Sabes dizer alguma coisa? Isto está muito associado à parte celta, da chamada Idade do Ferro. Entretanto, haveriam outras tribos, haveriam contactos entre as tribos porque há intercâmbios de materiais. Há, digamos, um comércio de pedras e de minério, tanto na época da Idade do Ferro como em épocas mais anteriores. Portanto, temos no caso do Neolítico, que é anterior, temos peças de pedra, de sílex, que vieram ou da Corunha ou da zona de Óbidos, ali na zona de Lisboa. Ou seja, e temos-las aqui não aqui no Castro, aqui na região. Portanto, tinha que haver um comércio entre aspas, de materiais. Portanto, já havia aqui, lá está, uma ligação toda entre eles, não é? Sim, não era sim, grupo independente, vamos assim dizer. Não. Haveria conflitos, naturalmente, mas também haveria comércio. Portanto, isso é importante, já na altura, não é? Já na altura, porque depois, através disso, criam-se as chamadas vias de comunicação. Exatamente. Para facilitar, que depois são aproveitadas pelo Império Romano para fazer a mesma coisa. Portanto, é aí que se começa a desenvolver. Exatamente. Ou seja, tudo isto, digamos, estava interligado. Haveria contactos. E no Império Romano, quando os romanos chegam, intensificam esses contactos. Gerardo, sabe-se algum número, uma ideia, de quantos habitantes é que terá tido este castro? O problema deste castro é que a nível arqueológico, de investigação arqueológica, está mal estudado. Ou seja, não houve escavações, houve algumas valas feitas para a reconstrução das paredes, e, na altura dos anos 60, 70, para a recolha de materiais, para levar ou para pequenos estudos, mas na realidade o castro não foi estudado. Portanto, não se sabe assim nada em concreto, não é? Não, temos dados sobre as estruturas de habitação ali no centro, na Acrópole. Aqui, já fizemos um barrimento através de levantamentos aerofotogramétricos, já conseguimos identificar algumas cabanas aqui fora. Mas basicamente ali dentro estão perto de 9 cabanas. Se cada cabana tiver uma média de 4, 5 ou 6 pessoas, é só fazer as contas. Exatamente. Mas a questão é que está muito mal estudado. Portanto, lá está. É preciso mais um bocadinho de estudo para descobrir aqui mais um bocadinho, não é? Sim. Pronto, Gerardo, muito obrigado por nos receber aqui, então. Descobrimos assim mais um bocadinho da história aqui de castros do norte do nosso país. E, portanto, aqui acredita-se também que foi aqui que nasceu a vila de Sabrosa. Não se sabe, não é? Mas há quem o diga, há quem acredite. Uma coisa é certa, é que aqui este é um grande castro e, portanto, para quem quer explorar e descobrir mais um bocadinho, vir à aventura, aqui é perfeito, até porque passa aqui um trilho e, portanto, vir à descoberta nunca é mau, não é?
Exatamente, e assim vamos descobrindo aos poucos, a vida é para ser vivida e vamos descobrindo aos poucos a riqueza da história do nosso território.